Trabalho como paramédico há quase uma década na Cidade do México. Ao longo desses anos, deparei-me com situações difíceis de testemunhar, mas o que vou compartilhar é, em minha opinião, o mais sombrio até o momento. Certa tarde, recebemos um chamado de emergência de uma residência nos arredores da cidade. Um jovem ligou, pedindo urgentemente uma ambulância, pois seus pais não estavam respondendo. Ele não deu muitos detalhes, apenas implorou que chegássemos o mais rápido possível. Respondemos prontamente à chamada. Meu colega dirigiu a toda velocidade e, em menos de 15 minutos, chegamos ao local. O cenário que encontramos era angustiante. A casa, apesar de ser bonita, estava em péssimo estado, repleta de objetos inúteis, como peças de carros antigos espalhados pelo quintal. Batemos à porta e o jovem nos recebeu, visivelmente abalado e trêmulo. No momento em que pus os olhos nele, percebi imediatamente que algo estava errado, pois ele estava agindo de maneira extremamente estranha. Ele nos perguntou sobre a localização de seus pais, suplicando que entrássemos imediatamente para ajudá-los. No entanto, o jovem não demonstrou qualquer reação. Ele simplesmente permaneceu ao nosso lado com um olhar perdido. Vale ressaltar que sua aparência também era bastante desagradável, com roupas sujas e um odor insuportável que vinha desde que ele abriu a porta. Longe de revelar o paradeiro de seus pais, ele simplesmente disse: "Não quero que vocês os levem, eles me deixarão sozinho." Com a voz trêmula, expliquei que era crucial agirmos rapidamente para salvá-los e que precisávamos saber onde estavam para prestar ajuda. O jovem apontou timidamente para as escadas, indicando que eles estavam no segundo andar. Subimos imediatamente com um kit de primeiros socorros, mas quando chegamos ao topo, fomos recebidos por um cheiro muito forte. Quase senti ânsia, mas me esforcei ao máximo para manter a compostura quando entramos na primeira sala. Abri a porta e lá me deparei com a cena mais sombria e perturbadora que já presenciei em toda a minha vida. Em uma poltrona havia o que parecia ser o cadáver de um idoso. O estado de decomposição era tão avançado que seus ossos eram visíveis. No entanto, em suas mãos, segurava um jornal e seus óculos, como se alguém o tivesse colocado nessa posição após sua morte, virando-o na direção oposta. Na mesma sala pude avistar o corpo de uma mulher, também em estado avançado de decomposição, sentada à beira da cama com uma perna adormecida, fixando o olhar na televisão, que estava ligada, mas sem transmissão. A visão daqueles corpos em tal estado deixou uma impressão tão intensa que meu parceiro acabou fugindo da cena. No entanto, eu permaneci ali, atônito, observando a cena diante de mim, pois era algo tão extraordinariamente macabro que eu simplesmente não conseguia me mover. Parecia uma cena digna de um filme de terror. Quando finalmente consegui reunir minhas forças, desci correndo as escadas, mas encontrei o jovem parado na porta. Ele estava visivelmente assustado, com uma expressão de angústia e parecendo extremamente desorientado. Ficou claro que o rapaz estava com sérios problemas de saúde mental, pois era evidente que ele havia estado envolvido de alguma forma com os corpos de seus pais. Olhei para ele com apreensão quando ele me perguntou sobre o estado de seus pais. Eu não sabia como responder e apenas lhe disse que a ajuda estava a caminho, antes de sair rapidamente daquela casa. Enquanto aguardava pela ambulância com meus colegas do lado de fora, a polícia foi chamada e chegou em pouco tempo. Eles já estavam cientes do que havia acontecido. Especialistas foram chamados para a cena, juntamente com alguns repórteres, e testemunhamos o jovem sendo algemado e colocado na viatura policial. Posteriormente, nos retiramos, pois não havia mais nada que pudéssemos fazer naquele momento. Nos dias seguintes, descobrimos que o jovem sofria de esquizofrenia e havia tirado a vida de seus pais semanas antes. Ele afirmou que uma voz em sua cabeça o havia ordenado a cometer tal ato, mas acreditava que seus pais ainda estavam vivos. Foi uma situação profundamente perturbadora. Por isso, ele os higienizou e vestiu todos os dias, colocando-os à mesa para compartilhar as refeições com ele. À noite, ele os acomodava na cama e ligava a televisão. A gravidade de sua doença era evidente. Ainda hoje, não consigo compreender por que fizemos essa descoberta. Essa experiência deixou traumas e sinto que nunca vou superar. Meu nome é Fernando e atuo como paramédico em Durango há vários anos. Durante minha carreira, tenho vivenciado diversos eventos incomuns.
O trabalho em si já é desafiador, mas às vezes acontecem situações estranhas que tornam tudo ainda mais confuso. Recentemente experimentei uma dessas situações que ainda me perturba. Em uma noite recebemos uma chamada de emergência informando sobre um acidente impressionante em uma avenida e nos apressamos até o local. Ao chegarmos, nos deparamos com um carro que havia colidido violentamente contra uma árvore. A parte dianteira do veículo estava completamente destruída, aparentemente devido ao estouro de um pneu que fez com que o carro perdesse o controle. O local estava estranhamente deserto, exceto pela presença de uma viatura policial que já estava no local. Ao conversarmos com os policiais que estavam lá, eles nos informaram que não conseguiam identificar quem estava dirigindo o veículo, nem se haviam outras pessoas no banco do passageiro. Conforme mencionei, a parte dianteira do carro estava completamente destruída. Começamos a realizar nosso trabalho e identificamos duas pessoas no veículo, um homem e uma mulher. Por respeito às vítimas, evitarei detalhes sobre a identidade do homem, mas a cena que encontramos foi profundamente perturbadora, mesmo para nós, que somos experientes em lidar com essas situações. Ambas as pessoas haviam perdido a vida no acidente. Primeiro retiramos a mulher do veículo e em seguida solicitamos assistência para a remoção do corpo do homem, pois precisávamos de ferramentas para realizar essa tarefa. Assim que conseguimos remover os corpos, o caminhão de reboque chegou para levar o carro e algo surpreendente aconteceu. Dentro da ambulância, meu colega mostrou-me algo que me deixou perplexo. Ele havia encontrado algo debaixo do banco do motorista daquele carro. Era uma boneca estranha, confeccionada em tecido, e em seu interior havia algo que parecia ser um animal morto, pois o odor era bastante desagradável. Decidimos abri-la com muito cuidado, usando luvas, e o que encontramos no seu interior foi verdadeiramente repugnante. Um rato sem pelos. No entanto, o aspecto mais perturbador foi a descoberta de um pedaço de papel dentro de uma sacola plástica, o qual retiramos com cautela, e que continha a seguinte mensagem: Henrique acusou você e sua nova esposa de me causarem tanto sofrimento, me abandonando para ficar com ela. Eles pagarão caro com a morte. Abaixo desta mensagem haviam letras em outro idioma e duas pequenas fotos das vítimas. Minha equipe e eu ficamos paralisados ao ver aquilo, pois estava evidente que se tratava de algo relacionado à bruxaria. Suspeitamos imediatamente que a ex-companheira do motorista havia causado o acidente. Não havia dúvida de que algo estava errado. Então chamamos a polícia para relatar a situação, mas infelizmente eles não puderam fazer nada contra a ex-companheira do motorista. Isso não constituía uma prova conclusiva, e as leis nem sempre são capazes de lidar com situações assim. A mulher conseguiu atingir seu objetivo, prejudicando aquelas pobres pessoas, e saiu impune. Até o momento ela continua livre, o que nos leva a questionar quantas outras pessoas ela pode ter prejudicado com essas práticas sinistras. Trabalho como paramédico há vários anos, e apesar de ser um trabalho exigente, para aqueles que o amam, é algo que fazemos com dedicação. Ao longo dos anos de serviço, tenho vivenciado situações estranhas e tristes. Gostaria de compartilhar uma dessas experiências que permanece nítida em minha memória. Lembro-me de um dia em particular que era um fim de semana chuvoso e nublado. Eu e meus colegas havíamos acabado de sair de um hospital após atender um paciente, quando recebemos uma chamada de emergência. Era um acidente de trânsito que havia ocorrido e nos apressamos para chegar ao local. O veículo havia colidido com um caminhão de carga, resultando em diversos feridos e uma vítima fatal que estava no carro. Imediatamente nos dedicamos a auxiliar os feridos. Meus colegas cuidaram de 2 deles, enquanto outra ambulância levou os demais. No entanto, decidi ficar para ajudar na remoção do corpo da única vítima que não havia sobrevivido. Bem, naquele momento haviam apenas mais 2 paramédicos além de mim, e após 1 hora de esforços, finalmente conseguimos remover o corpo da vítima e entregá-lo ao serviço médico forense. O processo levou algum tempo, e estávamos lá quando uma jovem, por volta dos 25 anos, chegou chorando desesperadamente, perguntando pelo paradeiro de sua mãe. Nós a pedimos que se acalmasse, falando que essa informação seria fornecida pelos policiais. Um dos policiais se aproximou dela e a garota o indagou, questionando sobre sua mãe, que ela sabia estar viva. Afinal, haviam enviado uma mensagem para ela cerca de 10 minutos antes,
indicando para qual hospital eles a estavam levando. O oficial ficou perplexo, sem saber o que responder. Ficou claro que todos os ocupantes do veículo eram do sexo masculino, exceto pela única mulher que não sobreviveu. Ela estava sem vida há quase 2 horas. O policial pediu o celular da jovem para verificar a mensagem. Eu estava ao seu lado e, ao ler a mensagem, disse: "Filha, acabei de sofrer um acidente, mas não se preocupe. Eu nunca vou te deixar sozinha. Te amo, mamãe." A mensagem havia sido enviada há apenas 15 minutos. E a foto naquela conversa mostrava a senhora que tínhamos acabado de retirar sem vida do carro. Após esse momento, deixei o local imediatamente, incapaz de suportar a ideia de presenciar como o policial comunicaria a triste notícia à garota. Junto com os outros 2 paramédicos, nos retiramos para a ambulância. Não sabia o que aconteceria com a garota, mas não consigo sequer imaginar a intensidade de sua dor naquele momento. O que não conseguimos explicar foi como a senhora enviou aquela mensagem após ter falecido. Isso reforça a crença de que o amor de uma mãe é algo tão poderoso que pode realizar coisas inimagináveis, até mesmo após a morte. Meu nome é Carlos e trabalho como paramédico na cidade de Veracruz. Quero compartilhar uma das muitas histórias que vivenciei ao longo desta profissão. Recebemos um chamado para atender uma ocorrência na periferia da cidade, onde algumas pessoas haviam se envolvido em um acidente e ficado feridas. Dirigimos-nos rapidamente para o local e encontramos uma caminhonete que havia saído da estrada e colidido contra uma árvore. Ao nos aproximarmos, notamos que se tratava de um jovem casal. Permanecemos no veículo, pois as pessoas ao redor estavam preocupadas em retirá-los com cuidado, para não causar mais danos ou dor. O casal estava consciente, mas preso entre os destroços da caminhonete. Meus colegas e eu começamos imediatamente a resgatá-los. Foi nesse momento que percebemos que havia uma criança, uma garotinha, que estava totalmente ilesa na parte de trás do veículo, sentada com o cinto de segurança devidamente colocado, sem nenhum arranhão. Ela havia escapado do acidente sem ferimentos. Eu simplesmente observei sem dizer uma palavra, assim como a garotinha que não chorava nem demonstrava medo. Parecia que meus colegas não tinham notado a presença dela, já que não mencionaram nada ou sequer olharam na direção dela. Eles estavam concentrados em retirar o casal da caminhonete. Após finalmente conseguirem retirar o casal, eu tentei abrir a porta traseira para levar a criança para longe do local, enquanto dizia a ela para se acalmar e que tudo ficaria bem, e que iríamos retirá-la dali. No entanto, abrir a porta estava sendo uma tarefa difícil, pois estava emperrada. Nesse momento, um dos meus colegas se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo. Um tanto irritado, respondi que ninguém parecia se importar com a garotinha que ainda estava presa ali, e ninguém estava disposto a ajudar. Ele segurou meu ombro e me puxou para trás, questionando seriamente: "De que garotinha você está falando? Não há mais ninguém aí." Sem hesitar, virei-me rapidamente para olhar no interior da caminhonete, mas a surpresa foi que ele estava certo. O veículo estava completamente vazio. A garotinha que eu tinha visto antes, segura pelo cinto de segurança, simplesmente havia desaparecido. Isso me deixou profundamente confuso e sem saber como responder ao meu parceiro, que tentou me acalmar, sugerindo que talvez eu estivesse exausto e imaginando coisas. Decidimos entrar na ambulância, onde o casal que tínhamos resgatado estava presente, embora não tivessem sofrido ferimentos graves. Eles estavam visivelmente abalados, mas conscientes, embora muito assustados. Não pude evitar questioná-los sobre a ausência da garotinha, já que tinha certeza de que ela estava lá. O homem virou-se para mim com lágrimas nos olhos e mostrou-me uma foto que carregava na carteira, perguntando se era ela. Respondi que sim, confirmando que era a mesma garotinha que eu tinha visto. Nesse momento, tanto o homem quanto a mulher começaram a chorar. Nós, paramédicos, estávamos todos perplexos e incertos, sem compreender o que estava acontecendo. E então, de repente, eles nos revelaram: ela é nossa filha. E faleceu alguns meses atrás devido a problemas cardíacos, mas sempre sentimos a presença dela próxima a nós. Agora percebemos que ela está sempre conosco. Bem, você não é o único que viu isso. Eu estava espantado e sem palavras diante dessa revelação. Toda a equipe estava igualmente surpresa e um pouco perplexa com o ocorrido.
Lamentei ter feito aquela pergunta, mas não sabia mais o que dizer. Apenas ofereci minhas condolências e preferi me sentar no banco da ambulância, pois haviam outros colegas na parte de trás cuidando dos pacientes. Era uma história incrivelmente triste e ao mesmo tempo sobrenatural, algo que me emociona toda vez que lembro.